Uhum. Olá a todos, bem-vindos a mais um Oriz Educacional. Novamente nesse episódio, eu, Diogo e o Felipe. A gente está dando sequência aqui. Nos últimos dois episódios, a gente falou principalmente de classes de investimento, as duas principais, a renda fixa e a renda variável. E agora a gente vai começar a falar de produtos, instrumentos, que são as formas de investir nessas classes de investimento. Hoje a gente vai falar de ETFs, que é um conceito, um tipo de fundo que tem crescido cada vez mais de maneira exponencial, principalmente aí fora, né, Felipe? Sem Comenta um dúvida pouco nenhuma. o que são esses ETFs. ETFs, Diogo, são, na verdade, como se fosse um fundo de investimento, só que a diferença é, um fundo de investimento, normalmente você faz a aplicação diretamente no seu banco, né? Então você vai na agência, você vai no aplicativo e faz o investimento nos fundos do que o banco oferece. E os ETFs, eles são fundos que são negociados em bolsa. Então as cotas são negociadas em bolsa. Então se você compra um ETF, você é como se você estivesse fazendo uma aplicação em um determinado fundo. Se você vende um ETF, é como se você estivesse fazendo um resgate desse fundo, né? Então hoje ele é uma classe que está, como você falou, né, está crescendo exponencialmente aqui, já é um mercado de mais de 8 trilhões de dólares. Hoje a gente já tem aqui nos Estados Unidos mais de 3 mil fundos com essa característica, mais de 3 mil ETFs. E o que distingue a principal característica, né, dos ETFs é que eles são fundos normalmente passivos, né? Passivos no sentido de que eles acompanham um determinado índice, não existe uma gestão, uma equipe de análise recomendando quais papéis comprar e quais papéis vender, né? Eles simplesmente têm que seguir um determinado índice, por exemplo, o S&P, né? Aí no Brasil existe o BOVA11, que segue o índice Ibovespa, né? Então, é a mesma coisa. E por eles serem passivos e não exigirem, né, não terem essa equipe toda de análise, gestores e tudo, né, acaba sendo uma gestão muito barata, né? Isso se reflete na taxa de administração desses fundos que são extremamente baratas. Então, o ETF hoje, aqui nos Estados Unidos, você praticamente consegue se posicionar em absolutamente qualquer mercado, você consegue expressar qualquer tipo de opinião em relação ao mercado usando simplesmente ETF. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Tem ETF de tudo? Dá para montar uma carteira, por exemplo, só de ETF? O investidor quer ter renda fixa, renda variável, commodities. Dá para montar uma carteira só usando ETF? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hoje você tem o mercado, além da renda variável, que foi onde tudo começou, você tem o mercado de renda fixa extremamente desenvolvido, né? Então, vou citar um exemplo aqui. No mercado de renda fixa, você tem ETFs que negociam apenas títulos do governo americano, de um determinado vencimento. Você tem títulos do governo americano de curto prazo, de longo prazo, de médio prazo, é, ligados à inflação. Enfim, tem uma série de ativos dentro do universo de renda fixa. Você tem crédito privado, então você tem crédito privado high yield, você tem crédito privado high grade. Então você tem uma série de instrumentos dentro do universo de renda fixa que são extremamente usados dentro dessa carteira. Então você conseguiria, mesmo se você quisesse usar 100% renda de ETF numa carteira de renda fixa, você consegue montar uma carteira extremamente diversificada, com diversos tipos, perfis de risco e de vencimento, igual a que você faria se você tivesse uma carteira de bonds individuais, né? Então, você tem isso na renda fixa, na parte de commodity você também tem. Então, você tem ouro, você tem todos os principais metais, petróleo, você tem, enfim, tem tudo que você quiser, praticamente, de commodities, moedas você também consegue ter. Então, e até mesmo a parte assim de investimentos alternativos, né? Então, você tem alguns ETFs que têm opções dentro, então você consegue criar algumas estruturas um pouco mais complexas dentro
usando mesmo essa classe de ativos dos ETFs. É muito amplo de fato, né? Até tentando fazer um breve resumo aqui do que são vantagens, desvantagens, e aí até tirar uma dúvida com você. Parece que faz muito sentido porque o custo é muito baixo comparado com um fundo ativo, né? Justamente pelo que você falou, ele é passivo, procura replicar um índice, seja de renda fixa, renda variável, ou um ativo específico como o ouro, como você disse. Ele normalmente é muito diversificado, é uma forma de, através de um ativo, eventualmente ter 500, como um ETF do Ou mais, S&P, né? ou Uhum. mais, como no de high yield que você disse, chega a ter 1.000 ativos de renda fixa. Mais de 1.200 ativos dentro de um ETF só. Então, você está extremamente diversificado. Então, a grande vantagem de diversificação aqui, que tem liquidez, flexibilidade, o acesso é fácil, é transparente, mas tem algumas desvantagens também, né? Pode ter algum tipo de encargo, mas é até mais barato do que em outros. Acho que a grande desvantagem que a gente até destacou aqui é uma potencial despersonalização, né? E talvez até uma dificuldade pelo universo ser tão amplo. A gente trouxe aqui até poucos exemplos de ETFs que existem aqui no Brasil, mas de fato a indústria aqui está engatinhando ainda perto da indústria aí fora. Agora, como atacar esse ponto da despersonalização, Felipe? Como que você seleciona ETFs para Olha, entrar e comporem a carteira dos clientes? olha, Diogo, isso é relativo, né? Porque ele é tão despersonalizado quanto um fundo de investimento, né? Então, você pega, por exemplo, um fundo de investimentos de renda variável, por exemplo, né? Ele não é personalizado para o cotista. Quem faz essa personalização é a cabeça do gestor, né? Então ele é personalizado para a cabeça do gestor, né? Ele segue um determinado índice. A personalização que a gente consegue fazer usando esses instrumentos é justamente o que a gente faz aqui na Oriz, né? A gente senta com o cliente, a gente vê o perfil de risco que ele tem, o quanto que ele está disposto a aceitar perdas, né? E qual classe de ativos que ele quer ter, se ele quer ter uma carteira mais voltada para renda fixa, mais voltada para renda variável, se ele quer tem um horizonte de tempo muito grande ou mais curto. Enfim, toda essa personalização a gente faz dentro aqui da nossa alocação. Então, por isso que eu falei, ela é relativa. Ela é relativa se você pegar um ETF e botar todo o seu dinheiro. Agora, do jeito que a gente usa isso, ela é extremamente personalizada. A gente vai caso a caso. Ela é, inclusive, mais personalizado do que um fundo de investimentos. Porque o fundo de investimentos, como eu falei, é igual para todo mundo. A gente faz caso a caso. Então, dependendo do que o cliente quer, do perfil de risco dele, do horizonte de investimento, a ideia de retorno que ele tenha, a gente vai personalizar a carteira dele. E a gente pode personalizar isso usando esses mesmos ETFs, esses mesmos instrumentos super baratos, super líquidos, né? Então, por exemplo, se a gente quiser montar uma carteira de renda variável, eu posso ter uma carteira extremamente simples, eu posso ter uma carteira que siga o índice S&P, aí eu compro um ETF e acabou. Ou eu posso ter uma carteira que ele tenha um pouco de S&P, um pouco de Nasdaq, um pouco do setor de tecnologia, um pouco do setor de energia. Cada um vai ter uma dinâmica. Então, essa carteira ela vai ser bem diferente do que uma carteira só do índice S&P. Então, eu consigo montar praticamente, eu consigo personalizar isso num grau que nenhum fundo conseguiria, Para um porque cliente específico, para um né? cliente específico, exatamente. E a gente faz isso, obviamente, com, a gente tem a nossa tese de investimento, a gente tem os nossos comitês, então tudo isso a gente segue, as nossas alocações, elas são sempre seguindo essa expectativa macro de onde está indo o mercado. Bom, gente, acho que hoje o que a gente queria passar era isso. Queria agradecer a todos que escutaram a gente até aqui.
Como sempre, caso tenham dúvidas, sugestões, interajam com a gente está sempre à disposição e continuem acompanhando os próximos episódios, que a gente vai continuar falando de outras formas de realizar os investimentos fora. Hoje a gente falou muito dos ETFs porque é uma forma, é um tipo de instrumento que a gente acredita muito, a gente utiliza bastante aqui, inclusive investidores ultra sofisticados, né, Felipe, utilizam muito esse instrumento. Muito. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.